Olá, minha gente! Mais uma semana, estamos aí para rever o conteúdo e corrigir os exercícios solicitados pela Prof. Jaque na videoaula. Esse conteúdo está lá no capítulo 4 do volume 2, entre as páginas 26 e 31. O tema dessa semana, vulcanismo e o intemperismo, certo? É importante que você tenha aí o seu livro didático, livros de atividade, o lápis e a borracha. Beleza? Então, sou a professora Priscila e estamos aí para mais uma aula. Partiu? Aqui nós temos esse mapa que a gente já vem visualizando ele há algumas aulas aí, né? Que a gente tem a separação das placas tectônicas do nosso planeta. Então, nós temos aqui, olha, esses riscos vermelhos é o encontro entre duas placas. E como já estudamos anteriormente, eles podem ter o movimento convergente, divergente e transformante, né? Então, olha só como não é coincidência, cada pontinho vermelho desses são os locais de atividade vulcânica que nós temos no mundo. Então, reparem que essas atividades vulcânicas ocorrem muito próximo ao encontro dessas placas tectônicas. Há lugares que não, e a gente já vai saber por quê. Certo? Olha, reparem aqui, né? Lugares que acontecem aí no interior das placas tectônicas. Mas grande parte dessas atividades vulcânicas ocorrem, olha, no limite entre as placas tectônicas. Então, olha só, locais de ocorrência. Nós temos essa imagem aqui no seu material de apoio, página 3, e nos mostra um esquema com os principais locais onde acontece, onde tem a ocorrência de atividades vulcânicas. O limite convergente. Então, o que é o limite convergente, né? É quando duas placas se chocam, uma mergulha, né, e volta a se derreter e virar material magmático, né, e a outra se sobrepõe. Então, nesse local, há uma pressão muito maior, né, onde então o magma sobe, né, e buscando aí as fissuras e conseguem atingir a superfície. Então, olha só, onde as placas se chocam, uma mergulha, né, aquece novamente, ela vira novamente um material derretido, né, forma aqui um ponto de bastante pressão e encontra fissuras e alcança, olha, né, então a superfície. Limites divergentes submarinos, então é quando acontece embaixo do oceano, olha só, né? Os limites entre duas placas tectônicas quando elas se afastam, gerando fissuras onde o magma sobe, né? E forma aí uma nova superfície, né? E muitas vezes dão origem a ilhas vulcânicas. E também as zonas de pontos quentes, o famoso hotspots, spots. Esse hotspots, ele acontece em áreas no meio, né, na região interior da placa tectônica. Então, por isso que naquele slide anterior, olha, onde acontece aqui, ó, atividades vulcânicas que não são próximas ao limite das placas tectônicas. Então, esse hotspot, ele acontece quando o magma muito aquecido, ele então, sob forte pressão, ele tem ali o movimento, né, ascendente do magma por conta dessa elevada temperatura e pressão e encontra fissuras onde esse magma também alcança então a superfície. Beleza, então? Então, ó, vulcões continentais, alguns vulcões que não entram mais em erupção. Então, é legal você ir lá no seu material de apoio e olhar essa imagem com mais detalhes. Vulcanismo. Olha só como pode ser aí classificado alguns vulcões. Antes, é legal que vocês peguem aí a realidade aumentada, né, no RA, o aplicativo que deve estar no seu celular, e observa aqui essa realidade aumentada. É muito legal. Vai ter ali alguns exemplos de vulcão, imagens em 360 graus, dá para a gente observar e exemplos, né, desses vulcões aqui entrando em erupção. É muito legal, vale a pena você conferir. Daí nós temos aqui, em relação à aparência, pode se apresentar como grandes
cones, né, íngremes e como elevações mais suaves na superfície, ou, né, por vezes como um lago ou caldeira, entre outros. Sobre o tipo de material que expele, pode ser sólido, líquido ou gasoso, magma, né, a lava, que também é mais viscosa, gases, cinzas, materiais que já se resfriaram, então já se solidificaram, né, pode ser então material sólido também, que entra em erupção. E quanto ao tipo de erupção, há aqueles que estão em grandes explosões, além de erupções mais discretas, que apenas derramam rios de lava sobre a superfície. Né? Imagina que loucura deve ser a gente observar de uma distância segura, claro, né, a erupção de um vulcão, aquele magma incandescente escorrendo sobre o relevo, deve ser muito legal. Mas a gente tem que estar numa distância segura, né? Mesmo porque também atividades vulcânicas, né, podem ser bastante perigoso, né, para moradores ali próximos a esse tipo de acontecimento aí. Esses fluxos podem se dar no topo, nas paredes do vulcão ou em ambos. Aí aqui tem aqui algumas imagens. Isso aqui eu achei bem legal também, se saiba mais, em relação ao solo, né? Então, os agentes externos do relevo, já mudando aí um pouco de assunto, nós então vimos os agentes que mudam o relevo, que formam o relevo internamente, os abalos sísmicos e agora o vulcanismo, enfim. Agora, nós temos os agentes que modificam o relevo na parte superior, né? Então, nós temos aí o processo de intemperismo e também processos de erosão. Hoje, em específico, nós vamos ver o intemperismo, certo? Então, um dos agentes externos do relevo, né, modificou aí, interferiu diretamente no solo. Então, nos primeiros momentos da sua existência, a litosfera era formada apenas de rochas magmáticas. Com o tempo, as rochas magmáticas constituíram grandes planaltos que foram se desgastando, desintegrando-se, fragmentando-se, compondo as primeiras porções de terra e areia do planeta. Bilhões de anos mais tarde, essas porções serviram de suporte à vida das bactérias e dos vegetais, dando origem aos primeiros tipos de solo. Então, o solo ele é o material de rocha, né, que desintegrou, que desgastou, com material orgânico. Em sua maior parte, o solo é formado por minerais provenientes de rochas pré-existentes, combinados com matéria orgânica que vem dos seres vivos. Os elementos inorgânicos que compõem o solo são gerados nos processos de erosão e intemperismo das rochas. Já os elementos orgânicos vêm da decomposição de vegetais e animais. Assim, o solo é constituído pela camada superficial da terra e por restos orgânicos, sendo formado basicamente pela ação dos agentes externos sobre o relevo do planeta. Beleza? Então, os agentes externos é tudo que acontece na superfície e que modifica o solo, que faz parte aí, né, do nosso relevo, e o próprio relevo. Então, nós tínhamos grandes planaltos que sofreram aí durante milhões de anos de desgastes, né, e hoje aí formaram outras estruturas geológicas. A gente vai ver isso em outras aulas aí para frente. Por enquanto, nós vamos focar essa aula no intemperismo. Então, nós temos aqui 3 tipos de intemperismo: físico ou mecânico, quando acontece pela colisão das rochas ou quando essas rochas são movidas aí por grandes porções de água, como rios e oceanos, né, e os mares próximo à costa. Tá? Elevadas temperaturas também, olha só o que acontece, olha só essas rochas, olha, com esse formato arredondado, né, claramente desgastada. Durante o calor, recebe muita radiação solar, expande. À noite, cai a temperatura, contrai. Expande, contrai. Esse movimento de expansão e contração, por conta da variação da temperatura, faz com que pedacinhos de rochas vão sendo desprendidos, né, desgarrado, e vai moldando, então, essas rochas ao longo do tempo. Pode ser uma rocha também que é carregada por muito tempo dentro de rios, né? Então, ela também vai ganhando um aspecto um aspecto não de polido, mas arredondado, né? Ganhando formas, porque elas vão se chocando, elas vão ali sendo lixadas. O intemperismo químico,
quando acontece reações químicas, né, com os minerais das rochas. Muda a cor, muda a textura, né? Então aí aparecem manchas, né? Tem o desgaste também com sais minerais da água do mar, né? Então, o intemperismo químico. E o intemperismo e os seres vivos é quando acontece aí uma interferência de plantas ou animais que modificam a estrutura das rochas e da superfície do planeta. Né? Então, como plantas nas fendas das rochas, elas elas nascem no meio de pequenas fissuras, só que com o tempo as raízes vão crescendo e vai aumentando essas fissuras, o que facilita também a reação química da água com as rochas. Animais que escavam o solo, faz com que a água penetre mais facilmente também nas camadas mais profundas e atinjam aí camadas de solo impermeável e também pode reagir quimicamente. E também a questão de fezes e urina, né, que também causam reações químicas, né, e modificam a estrutura da rocha. Beleza? Então, agora vamos para a correção dos exercícios. Página 28, no livro didático, exercícios 1, 2, 3 e 4. Então, tem aquele texto na página 28 lá, né? Com certeza você já leu. Então, vamos diretamente às questões. Que informações sobre o Brasil o texto apresenta? Então, está dizendo ali que no nosso país, os tremores são de baixa intensidade quando acontecem, pelo fato da gente estar localizado no centro da placa sul-americana. Então, como eu já disse para vocês, né, os eventos tectônicos acontecem principalmente, né, nas bordas entre duas placas que se encontram. Então, não é o caso do Brasil. Nós estamos no meio de uma placa ali, né, a placa sul-americana. Exercício 2, qual a explicação geológica para o fato do Brasil não haver terremotos, né? Então, novamente, ó, isso ocorre porque o Brasil se localiza no interior da placa sul-americana, afastado das bordas das placas, certo? Que evidências associadas a um passado geológico explicam a ligação do Brasil com o continente africano. É encontrado aí um tipo de terra roxa, a gente chama, né? Que é aquela terra... só uma curiosidade, terra roxa, na realidade, ela não é roxa, ela tem tons avermelhados. É que quando os imigrantes italianos chegaram aqui na nossa região, para trabalhar com agricultura, né, para trabalhar no campo, eles viram aquela terra vermelha e eles diziam terra rossa, que seria aquela terra vermelha. E a gente aportuguesou isso aí, virou uma terra roxa, né? Então encontraram evidência desse solo tão fértil na mesma faixa ali, né? Brasil aqui, América e África, né? E a gente sabe também, já vimos aí a teoria da deriva continental de Alfred Wegener, né? Onde os continentes aí eram unidos, era a Grande Pangeia. A formação da ilha, da ilha 4, qual foi o resultado de um dos últimos episódios de vulcanismo registrado no território brasileiro? Então, a ilha de Trindade, né? Uma ilha vulcânica. Lá no livro didático ainda, ainda no livro didático, na página 31, relacione as imagens a seguir ao tipo de intemperismo que elas representam ou a sua causa. Em seguida, escreva nas linhas abaixo, né, de cada fotografia, quais características possibilitaram essa identificação. Então, intemperismo físico, químico, biológico. Então, aqui a gente vê o intemperismo físico, né? Olha só esses buracos aí na rocha, né? Então, paisagem aparenta pouca presença de água e muitas rochas expostas ao sol e à chuva, né? Então, essa mudança de temperatura, o sol, a chuva, fez com que parte dessas rochas, então, foram sendo desgarradas aí, né? Desprendidas e formando essa estrutura aí. Essa outra imagem aqui, a gente vê, olha, as plantas no meio das pequenas fissuras das rochas, então, biológico, né? Letra C. Nessa imagem, letra A, intemperismo físico, porque são pedras que foram roladas rio abaixo.
Aqui o intemperismo biológico, químico, né? Reagiu quimicamente, olha as manchas na rocha, né? A modificação da sua textura. Então, ó, atenção na coloração original, indicando que houve uma transformação. Então, intemperismo químico, letra B. Aqui, da mesma forma, também a presença de umidade e formatos que aparentam ter passado por transformações. Temperismo químico também, né? A água reagiu quimicamente. E a presença de seres vivos na rocha, então, letra C, intemperismo biológico, né? Então, são mariscos aqui na rocha. Lá no seu livro de atividade, então, entre as páginas 14 e 18, certo, pessoal? Então, agora, no livro de atividade, páginas 14 e 18, exercícios 2, 5, 8 e 10. No exercício 2 tem essa imagem bem linda, né, de um vulcão em erupção, parece imagem desenhada, né, uma pintura, porque essa lava, olha que bonito, né, essa imagem, essa lava incandescente. Então, olha só, de um local suficientemente distante e seguro, à vista de uma erupção vulcânica. Além da lava, que outros materiais são liberados pelos vulcões? Gases, cinzas, fragmentos sólidos, né, que já resfriaram, e os fragmentos sólidos que são chamados de lapilli. Aí também o exercício 5, opa, deu bug aqui, gente. O exercício 5, né, o que é um hotspot? Esse hotspot, ele é uma área quente, né, uma área de elevadíssima temperatura no centro da placa tectônica, que gera ali um ponto de altíssima temperatura e pressão. Então, o movimento de convecção, né, ascendente ali do magma faz com que ele encontre pequenas fissuras e o magma consiga alcançar a superfície, né? Então, se torna aí vulcões fora do local ali de encontro de duas placas tectônicas. Como é conhecida a faixa de ocorrência de intensa atividade sísmica e vulcânica no Oceano Pacífico, onde se localiza o arquipélago do Havaí? É o Círculo de Fogo do Pacífico. Para isso, eu vou voltar lá naquele slide para a gente observar, olha, o que é o Círculo de Fogo do Pacífico. Reparem que ao redor do Oceano Pacífico, aqui, ó, continente americano, continente asiático, aqui, né, a Oceania. Reparem que ao redor do Oceano Pacífico, olha, de fora a fora nós temos encontros das placas tectônicas. Então, as atividades tectônicas, vulcão, terremoto, tsunamis, acontece aqui, olha, grande parte desses eventos acontece nessa região do Círculo de Fogo do Pacífico, certo? Então, olha só, aqui o exercício 8, tem aqui uma imagem, né, da erupção do Krakatoa lá na Indonésia, em 1883, e aqui tem um texto que fala da tragédia que foi esse evento vulcânico, matou aí 36 mil pessoas, né? É uma tragédia muito grande. E aqui, quando o Krakatoa entrou novamente em erupção em 2009, né? É uma imagem muito bonita, mas é um evento aí que causa, né, uma tragédia. Então, quais são as placas tectônicas envolvidas nas sucessivas erupções e no ressurgimento do vulcão Krakatoa? A placa indo-australiana e a euroasiana. Mesmo sem a população habitando a ilha de Anak Krakatoa e as mais próximas a ela, uma erupção desse vulcão é sempre uma ameaça à população da Indonésia, Malásia, Tailândia e de outros países ali da região. O porquê, né? Então, em 1883 e em outras vezes também anteriormente, a erupção desse vulcão é muito explosiva. O afundamento da ilha em que o vulcão se situa ergue gigantescas ondas no oceano, denominadas de tsunamis, que podem causar grande destruição na região, né, próximo à costa, ao litoral, né? Então, tem a questão aí de gerar tremores e tsunamis, beleza? E a atividade 10, para a gente concluir, era para você pesquisar no jornal
um recente terremoto, certo? Então, terremotos ocorridos no decorrer desse ano. Então, eu fiz uma rápida pesquisa e descobri que agora, dia 15 de maio, né, esses dias atrás, teve aí um terremoto lá na região de Nevada, nos Estados Unidos, com um registro de 6,4 pontos na escala Richter. As consequências não foram, ainda não foi levantado dados de feridos, né, de pessoas. E os bens materiais, o prejuízo material também não foi tanto. Então, eles tiveram fissuras em rodovias, tremores ali, que pequenas estruturas se romperam, né, objetos que caíram no chão, enfim. Isso foi agora há alguns dias, né? E daí eu fui continuando, né, nessa situação aqui, né, a 55 quilômetros do Pacífico, ali na região de Nevada, onde foi o epicentro. Então, que placas tectônicas se encontraram ali, né? Qual é o encontro dessas duas placas? Então, foi a placa norte-americana com a placa do Pacífico. Beleza, gente? É um assunto realmente muito curioso e eu convido vocês a buscar, a procurar, né? A internet está aí, a gente pode ter acesso aí a conteúdos muito legais. E, de fato, aí vocês vão encontrar bastante coisa sobre esse assunto. Pessoal, um grande abraço, até a próxima. Semana que vem é nóis!